Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de pontes e estruturas especiais do módulo 54 de 2025. E o seguinte, pessoal, se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, próxima a essa ou outra de outra área também que você esteja com dificuldade, pode entrar em contato conosco. Nosso contato está na descrição, beleza? E vamos lá. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês também, beleza? E vamos lá para a contextualização. Vou fazer uma leitura inicial aqui com vocês, ver o que está sendo solicitado nessa atividade e vou explicar de uma forma geral aí sobre os conceitos para a gente de fato entender o que a gente está fazendo aqui nessa atividade, tá? Então vamos começar aqui pela leitura inicial. Aqui, ó, contextualização, tá? As pontes possuem papel fundamental para a transposição de obstáculos que interrompem o curso natural de estradas, incluindo corpos de água como rios, lagos, braços de mar, vales e outras vias. Essas estruturas permitem a continuidade das rotas de transporte e conectividade, facilitando a mobilidade e o comércio. Entender como os elementos estruturais das pontes são projetados é imprescindível para realizar essas construções com segurança. Seu dimensionamento envolve analisar a carga que a ponte deverá suportar ao longo do tempo, considerando fatores como o tráfego esperado, as condições ambientais e a vida útil desejada. Desta forma, o objetivo desta atividade é simular a resolução de problemas cotidianos enfrentados no exercício da profissão, dentre os quais estão inclusos os cálculos de dimensionamentos de componentes das pontes e viadutos. Você, futuro engenheiro, está dimensionando uma ponte de concreto armado em que um dos trechos possui duas longarinas biapoiadas, com 9 metros de comprimento cada, e duas transversinas, localizadas a 3 metros e 6 metros do apoio. Para isso, deverá executar as etapas a seguir. Etapa 1. Determinação de esforços, carregamentos permanentes. Tá? Determine 1. Os esforços solicitantes, momento fletor e esforço cortante, máximos e mínimos, gerados por estes carregamentos a partir das informações a seguir. Carregamentos característicos permanentes da estrutura, peso próprio distribuído, carga transversina, beleza? Apresente o esboço dos carregamentos considerados na estrutura, os diagramas de cortante, momento fletor e, se julgar necessário, os cálculos para obtenção dos valores. Dica: o peso próprio distribuído é total para duas longarinas. Considere que este carregamento será distribuído igualmente em cada uma das longarinas no dimensionamento. O carregamento fornecido para a transversina é individual e deve ser considerado como carga pontual. Lembre-se, são 2 no trecho todo. Sugestão: utilize o software gratuito F2. Cálculos e diagramas feitos manualmente também serão aceitos, caso deseje. Ok, pessoal, o que ele traz aqui para nós aqui, até esse ponto aqui da atividade, né? O conceito, pessoal, de alguns esforços internos dentro das vigas e lajes da ponte, tá? Como, por exemplo, o momento fletor e o esforço cortante, que ele pede aqui para nós, né? Então, que ele cita aqui, ó. Que é o momento fletor, né? É o que tende a curvar a viga, tá? Tende a fletir a viga. Então, já o esforço cortante é como se a gente tentasse cortar a viga mesmo. Então, a gente considera que a viga está sendo cortada. Já o fletor, a viga está sendo... ela tende a curvar. A gente considera desta forma, tá? Então, o que significa isso, pessoal? O que significa para nós determinarmos esses esforços, né? É uma parte do nosso dimensionamento, para a gente entender quanto que essa viga vai suportar. Então, nós vamos identificar os momentos máximos e mínimos, tá? Que a estrutura vai sofrer apenas com as cargas permanentes. Então,
que seriam as cargas permanentes ali que ele cita para nós, né? O peso próprio da estrutura, então o alto peso do concreto, armaduras, os revestimentos e por aí vai, tá? Os elementos fixos como as transversinas, os guarda-corpos e por aí vai, tá, pessoal? Então, são cargas que nunca mudam ao longo do tempo. Então, a gente já projeta a estrutura para suportar elas obrigatoriamente. E aí nós temos as cargas variáveis, né? São cargas móveis que vão variar com o uso. Então, depende. Veículo, vento, temperatura, tudo isso a gente considera como carga variável, tá? E por aí vai. Então, como que a gente faz, pessoal? A gente representa a viga, a gente vai representar a viga nessa etapa com carregamento distribuído, que seria o peso próprio, né? Distribuído aí ao longo da viga, e cargas pontuais, que seriam as transversinas. Só para ilustrar, quando a gente fala de carga distribuída, a gente representa a viga desta forma aqui, ó. São várias setinhas aqui representadas, tá? A gente diz que esta viga ela está com carregamento distribuído ao longo dela. Beleza? Distribuído. E a gente tem as cargas pontuais. As cargas pontuais são aquelas em pontos específicos, tá? Em pontos específicos. Beleza? Então, como por exemplo aqui no nosso caso, as transversinas. A gente vai ver melhor isso quando a gente for lá no F-Tool, fica bem mais claro para a gente enxergar isso aí também, tá? Então basicamente é isso aí, tá, pessoal? A gente vai representar a viga com os carregamentos, né? E depois nós vamos conseguir calcular aí os esforços cortantes em momento e consequentemente a gente consegue fazer aí os diagramas, beleza? O que pede aqui para nós na 2, pessoal? Combinação de esforços, tá? Nesta etapa você deverá determinar a combinação de esforços, a qual será considerada para o cálculo das armaduras das vigas principais longarinas. Considere as ações permanentes encontradas na etapa 1. Para as ações variáveis, utilize ações variáveis, cargas móveis, MQ máximo, 1.600 kNm, MQ mínimo, menos 500, VQ máximo, 200 kN e VQ mínimo, menos 200 kN. Conforme a BNT NBR 8681-2003, considere coeficiente de ponderação para as ações permanentes, 1 ou 1,35. Coeficiente de ponderação para as ações variáveis, 1,5. E nós temos o coeficiente ponderador das cargas verticais ou coeficiente de impacto, 1,415. Com base nestes dados, calcule 1. O valor máximo de momento fletor resultante da combinação de esforços, MD máximo. 2. O valor mínimo de momento fletor resultante da combinação de esforços. O valor máximo de cortante resultante da combinação de esforços. E 4. O valor mínimo de cortante resultante da combinação de esforços. Então nós vamos determinar essas variáveis aqui, tá, pessoal? A gente tem uma fórmula para calcular, mas o conceito, o próprio nome já diz, tá? O que é o MD máximo ali, o momento de cálculo máximo. É o maior momento fletor total que a viga vai poder sofrer. A gente vai identificar isso aí no gráfico também. A gente vai somar todas as cargas permanentes mais variáveis, tá? E nós vamos multiplicar por alguns coeficientes de segurança, esses que ele trouxe ali. Então a gente vai encontrar um momento muito maior do que o esperado por conta desses coeficientes de impacto que a gente chama, tá? Por conta desses coeficientes de segurança e coeficiente de impacto. Então a gente vai aumentar esse valor propositalmente para a viga suportar cargas com segurança, certo? Esse é o principal objetivo. E o mesmo conceito se aplica ao esforço cortante, tá, pessoal? A gente vai aplicar aí uma série de coeficientes para estar aumentando o valor do esforço cortante e manter a segurança da estrutura, tá? Etapa 3. Dimensionamento de armaduras e longitudinais à flexão. Nesta etapa, você, futuro engenheiro,
precisa dimensionar as armaduras sujeitas à flexão da longarina de concreto armado para a ponte que será executada. A partir do máximo momento fletor obtido na etapa anterior, você deverá calcular 1. Resistência característica de cálculo à compressão, FCD, em megapascal ou kN por centímetro quadrado. 2. Altura útil da seção transversal. 3. Posição da linha neutra, em centímetros. 4. Obter o braço de alavanca Z. 5. Área de aço necessária e número de barras de aço à flexão. 6. Área efetiva do aço na seção. Para esta etapa, adote as seguintes características: FCK do concreto igual a 30 MPa, altura de seção transversal igual a 160 cm, largura de seção transversal igual a 50 cm. O aço é o CA50 com 25 mm de diâmetro e aqui ele já trouxe a área para nós, tá? Show! O que seria esse FSD, tá, pessoal? Que seria a resistência. Deixa eu só pegar aqui. Esse FCD aqui, ó. Resistência característica de cálculo à compressão. Seria a resistência do concreto reduzida por um coeficiente de segurança, tá? Então a gente já tem o valor menor, a gente vai multiplicar por um índice para encontrar o FCK. O FCK é um valor maior, justamente porque a gente vai aplicar esse coeficiente de segurança, tá? Ele já trouxe ali o nosso FCK, a gente consegue calcular o FCD facilmente, tá? Altura útil, pessoal, o que seria a altura útil que ele pede ali para nós, tá? A altura útil, ela é a distância do centro da armadura tracionada até a face comprimida da viga. Então ela vai servir tanto para a gente determinar o braço de alavanca, que é o Z, e o momento resistente. Beleza? O que seria ali a linha neutra, tá, pessoal? A linha neutra, ela vai dividir a viga em duas partes. Então nós temos a parte superior, que seria a parte comprimida, a parte inferior seria a parte tracionada, a parte do aço, tá? E a parte comprimida seria a do concreto. Então a posição X, ela é calculada para equilibrar as forças de tração e compressão ali, tá? O que seria o braço de alavanca, tá, pessoal? É a distância entre as forças de tração e compressão. Então, quanto maior for o braço de alavanca, o Z, mais eficiente é o uso do aço ali, beleza? E a área necessária, né, pessoal? A gente precisa de uma quantidade mínima de aço aí para resistir ao momento fletor também. E a gente tem uma fórmula para a gente poder calcular essa área de aço necessária. E depois, com isso, a gente consegue determinar também o número de barras, tá? O número de barras aí de aço à flexão. Beleza? E a etapa 4 aqui, que ele pede para nós. Etapa 4, dimensionamento de armaduras transversais de cisalhamento. Nesta etapa, você, futuro engenheiro, precisa dimensionar as armaduras sujeitas ao cisalhamento na longarina de concreto armado para a ponte que será executada. Com base no máximo esforço cortante obtido na primeira etapa de cálculo, você deverá 1. Verificar se o esforço cortante solicitante de cálculo será menor que a força cortante resistente de cálculo da biela comprimida. 2. Calcular a parcela da força cortante resistida pelos mecanismos complementares de treliça. 3. Calcular a parcela de esforço cortante a ser resistida pela armadura transversal. E 4. Encontrar a área de aço a ser usada nas armaduras transversais por unidade de comprimento da longarina, centímetro quadrado por centímetro e centímetro quadrado por metro. 5. Calcular o espaçamento necessário entre os estribos da longarina. E 6. É possível adotar o espaçamento encontrado no item anterior de acordo com a norma vigente? Justifique com suas palavras e, caso seja necessário, adote outro valor que esteja de acordo com a norma. Então, ele pede ali para nós primeiro a força cortante resistente da biela comprimida, a gente vai representar por VRD2, tá? Que é o limite máximo que o concreto sozinho, né, ele pode resistir antes de romper por compressão diagonal ali, beleza?
A parcela de concreto, né, que é o VC, é a parte do esforço cortante que é naturalmente resistida aí pelo concreto. Então, são mecanismos de engrenamento de agregados, tá? E a parcela de aço seria o VS, que é o que falta é resistido pelos estribos, tá? Então, barras de aço ali dobradas em forma de U ou espiral. E nós temos a área de aço transversal por comprimento também, representado por ASW sobre S, que vai medir o quanto aço tem em cada metro de viga, beleza? E com isso a gente consegue aí determinar o espaçamento dos estribos de acordo com a norma, tá? A gente tem que seguir ali os limites da NBR 6118 e a gente vai ter uma fórmula para isso aí também.